Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Big Data Masters e hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito interessante, que é sobre serviços de ETL e hoje a gente vai falar de uma das ferramentas mais simples e uma das melhores ferramentas do mercado para fazer toda a parte de extração e ingestão de dados, toda a parte do ETL, que é o Azure Data Factory. Para quem não sabe, ele é uma ferramenta de ETL da Microsoft, totalmente gerenciada, ele possui mais de 80 conectores nativos para você conectar em diferentes fontes e gravar os dados em diferentes formatos, em diferentes fontes. Então é uma ferramenta muito completa, você não precisa codificar nada, você não precisa programar nada, ele já vem totalmente numa uma pegada mais interativa, onde você só arrasta as caixinhas, as tarefas e você orquestra isso, boom! Você tem toda uma pipeline totalmente gerenciada, totalmente robusta, dentro de um dos maiores serviços em nuvem oferecidos atualmente, que é da Microsoft Azure. Só que uma coisa que eu sempre digo é, nunca aprenda somente a usar a ferramenta, também saiba para que ela serve dentro do mundo de Big Data, o mundo de engenharia de dados, tá? Então aqui eu tenho Antes de mostrar para vocês como é que funciona o Data Factory, eu tenho uma imagem que mostra exatamente aonde ele entra dentro do ciclo de projeto, tá? Dentro do ciclo de arquitetura. Então, dentro das arquiteturas modernas, é comum você ter um data lake, um repositório central de dados, onde você vai armazenar dados em petabyte scale, em escala de petabytes, onde você pode armazenar dados em seu formato original, arquivo CSV, imagem, vídeo, som, né, áudio, tudo que você quiser dentro de um data lake. Para você criar a ingestão de dados e ingerir esse dado dentro do data lake, você precisa usar uma das ferramentas de ETL, que no caso hoje a gente vai falar do Data Factory. Então ele entra bem dentro dessa parte de ingestão, tá? Então ele é uma ferramenta que vai se conectar nas fontes, nas diferentes fontes de dados da sua empresa, extrair esses dados e armazenar em algum lugar, certo? Geralmente é dentro de um data lake, mas não necessariamente. Bom, é importante falar que o Data Factory ele é ideal para ingestão de dados em batch, em lote. Ele não faz ingestão de dados em tempo real, tá? Então, para deixar bem claro que dentro da sua categoria, que é ingestão de dados em batch, ele é um dos melhores do mercado. Bom, eu tô aqui já no portal da Azure, a gente já pode começar a trabalhar, ele é bem simples mesmo, vocês vão ver, mas antes a gente precisa criar as estruturas aqui para poder fazer o deploy do serviço, tá? Para criar o deploy do serviço é bem simples. Fica tranquilo que a Microsoft não vai te cobrar nenhum centavo. Você tem aí 1000 pipelines para rodar de graça dentro do Data Factory. É bom você experimentar para ver como usa essa ferramenta, uma das melhores ferramentas do mercado. Bom, vamos lá. Para você criar dentro aqui, criar esse serviço dentro do portal da Microsoft, você precisa criar um grupo de recursos. E um grupo de recurso, ele nada mais é do que um agrupamento lógico dos seus recursos dentro da Azure, né? Então imagina que você tem os recursos e você precisa agrupar eles. Todos os recursos que são feitos deploy na Azure, eles precisam estar dentro de um grupo de recursos, um resource group. Então imagina, você pode agrupar os seus recursos por ambiente, dev, prod ou por aplicação. Colocar todos os recursos, banco de dados, virtual machine, data lake, tudo dentro de um grupo de recursos, tá? Então você cria um grupo de recursos, você pode dar o nome de My Resource Group, ou o nome que você quiser, e coloca ele dentro de uma região, tá? Dentro das regiões que a Microsoft disponibiliza. Eu sempre coloco na East West 2, por conta dos impostos serem menores. Eu não vou criar porque eu já criei um, mas é só dar um create ali, ele cria, é muito rápido, em questão de segundos. Tendo o grupo de recursos, a gente já consegue fazer o carregamento, a criação da fábrica de dados, o Data Factory, tá? Então você escreve aqui Data Factory ou fábrica de dados, se eu tiver em português. Então você vai ter aqui Data Factories, tá? Você clica, aqui vai exibir, nessa telinha vai exibir todas as fábricas de dados que você tem dentro da Azure e quais regiões elas foram feitas deploy e qual é o tipo da fábrica, tá? Então vamos aqui clicar em adicionar, em add, no símbolo de maisinho. Ele vai perguntar a sua subscrição. Geralmente, se você tiver acabado de criar a conta da Microsoft, você só vai ter uma só, que é essa, geralmente a Pay as you go, pague pelo que você consumiu. Então, se você executar 10 pipelines, vão te cobrar 10 pipelines, entendeu? Não vão te cobrar o recurso inteiro, né, pré-alocado. Não, é pague pelo que você consome. No caso, eu não vou te cobrar nada porque você tem aí 1000 pipelines de graça para rodar. Então vamos aqui, eu vou usar esse grupo de recursos tutorial e eu vou colocar dentro do East West 2, beleza? Por que dentro do East West 2? Além
de ser mais barato, porque o imposto é menor. E tem muitas empresas usando máquinas lá, o que faz o custo ser menor, né? O custo baratear de nuvem, né, dentro dessa região. Além disso, as minhas fontes de dados que eu vou usar para esse exemplo estão dentro dessa região, né? Foram feito deploy delas dentro dessa região. Então a gente vai estar usando para esse exemplo o banco de dados. Isso aqui se dá um nome para sua fábrica de dados, então fábrica de dados V2, coloca um número aqui, coloca qualquer coisa. E o nome tem que ser unicamente, tem que ser único globalmente, tá? Então provavelmente ele vai dar um erro se não tiver um nome global, único. E aqui você escolhe entre a versão V1 e V2, você escolhe a versão V2. Você pode vir em Next, ele vai perguntar de Git Configuration, eu vou explicar isso daqui a pouco, você coloca para mais tarde. Aqui você não precisa mexer nada, dentro da parte de Network, dá um Advanced, nada, dentro dessa parte de avançado também nada, Tags, também nada, agora pode dar um Review e Create. Ele vai revisar todo o plano de deploy do recurso e aí você pode criar ele sem problema nenhum. Ele demora mais ou menos 30 segundos. Eu já criei essa fábrica de teste, e eu vou usar ela. Então, quando ela tiver feito o deploy, você pesquisa de novo pelas fábricas, entra naquela lista e escolhe a sua fábrica, clica nela, vai aparecer essa tela, vai em Overview e clica aqui em Author e Monitor. Então ele vai abrir toda a parte do Data Factory. Eu já tinha aberto ele aqui. Bom, estando aqui dentro da tela do Data Factory, a gente vai começar a mexer. Ele tem 4 telinhas aqui muito importantes. Aqui, então, a gente está na tela do Data Factory mesmo, onde aqui é uma introdução a ele, você pode configurar o Git, você pode já começar fazendo pipeline de dados, ou você pode, tem aqui também os tutoriais, os vídeos para você ver o que é o Data Factory, né? Aprender o conceito dele. Você tem a parte de autor, que aqui a gente vai mexer, a gente vai criar nossas pipelines, nossos datasets, a gente vai copiar os dados aqui, tá? A gente tem a tela de monitor, onde você vai monitorar todo o seu pipeline, inclusive eu já estava rodando alguns aqui, já tinha rodado, então aqui a gente consegue ver a nossa pipeline, a execução dela, né? Então todas as nossas caixinhas, no caso aqui acho que não está mostrando porque já foi excluído, enfim, mas aqui você tem todo o histórico do que rodou e do que não rodou, do que deu certo e do que não deu. E aqui no Manage você gerencia toda a parte de conexão, Git da sua fábrica, tá? E esse aqui realmente é muito importante. Bom, antes de eu começar a fazer o exemplo, vamos falar de como o Data Factory funciona, tá? Então ele tem uma máquina. Como que funciona a extração de dados do Data Factory? Ele tem uma máquina que foi disponibilizada já pela Azure. Quando você cria o Data Factory, ele já vem, ele chama de Integration Runtime, o integrador, né? Então ele tem esse Integration Auto-Resolved aqui, que você consegue, que ele usa essa máquina que já vem tudo instalado dentro dela para fazer as conexões com as fontes e com os destinos. E geralmente usa essa máquina mesmo para fazer isso, tá? Quando você tem um recurso on-premises, você precisa instalar uma Integration Runtime self-hosted, tá? Então, você usa aqui um self-hosted e você consegue conectar numa máquina que está dentro de uma infraestrutura on-premise e essa máquina tem acesso aos bancos de dados on-premise, beleza? Bom, por que eu falei daquela hora do Git? Você consegue configurar um repositório Git. Então você pode usar o Azure DevOps ou o GitHub e você pode basicamente armazenar toda a alteração que acontece dentro do Data Factory em um repositório Git. É importante porque se você quiser algum dia manter controle de versão e algum dia pegar esse versionamento e criar uma outra fábrica baseada num estado anterior da sua fábrica de dados, você consegue fazer. Se você não usar o controle de versão aqui do Git, você vai estar armazenando localmente dentro do recurso as alterações e isso é bem arriscado, tá? Bem arriscado, você não consegue ter controle de versão, se alguém excluir o recurso, você nunca mais consegue voltar atrás. Comitou aqui dentro, já era, perdeu tudo. Perdeu o anterior, né? Bom, vamos começar a falar então dessa aba de autor. Bom, na verdade, como é que funciona aqui toda a parada como que a máquina a Integration Runtime do Data Factory se conecta nas origens e nos destinos. A gente tem aqui na abinha Manage, tem um conceito de Linked Service, que basicamente o Linked Service, ele é a conexão com a fonte ou a origem, tá? Ele é a conexão com algum tipo de dado, com algum tipo de tecnologia, então, com o seu Data Store. Então você vai conectar, você vai fazer com que o Data Factory consiga se conectar a esse repositório de dados, que no caso pode ser
os mais de 80 conectores que você tem por aí. Você tem desde recursos da AWS, Google Cloud, desde recursos open source ou serviços mesmo, tipo o Amazon Marketplace, GitHub, pegar alguns dados do Git, ou pegar dados de uma API hash, aqui você tem tudo que você precisa. Pegar dados do Delta Lake, pegar dados de contas de armazenamento, tudo, de um HDFS, rodar um script Hive, rodar algum job MapReduce, rodar alguma coisa, você consegue também fazer pelo Data Factory, tá? Aqui é importante você criar um linked service, porque aqui é onde ele vai criar a conexão, ele vai criar conexão com a fonte, tá? Então primeiro você cria a conexão, e aqui a gente chama de conexão. E aqui a gente escolhe qual que é a máquina que ele vai usar para se conectar na fonte ou no destino. Aqui, como é um recurso da Azure, ele pede algumas coisas da Azure, algumas coisas aqui. Ele já reconhece o meu banco de dados e ele já fala quais são os databases que tem, então eu vou usar esse aqui ou isso aquilo. Aqui eu coloco um usuário e uma senha que eu vou usar para me autenticar lá no banco. É importante que esse usuário e senha tenham o privilégio necessário para fazer as queries no banco. Então eu posso usar aqui a minha senha. E aqui eu posso dar um test connection. Ele vai testar a conexão, vai ver que está tudo certo e você pode dar um create aqui. Eu não vou dar porque eu já criei. E essa aqui é a minha conexão com o meu banco de dados que eu vou usar como origem. Eu quero extrair isso e jogar dentro do meu data lake, certo? Bom, e eu também preciso criar a conexão com o destino, tá? Não necessariamente o data lake sempre é o destino, ele também pode ser a origem em algum pipeline seu. Pegar algum dado do data lake e jogar dentro de um banco, ou jogar dentro de um outro repositório de dados. Tá, mas você precisa fazer as conexões, você precisa criar o linked service, ou seja, as conexões com os repositórios de dados que você quer utilizar, seja ele de origem ou destino. Então aqui eu criei uma conexão com o Azure Blob Storage, onde eu vou jogar meus dados. Bem fácil, bem simples. Bom, agora que eu tenho a minha conexão, eu posso vir aqui em autor, e aqui eu tenho 3 abinhas, pipelines, datasets e dataflow. Começando de baixo para cima, a gente tem o dataflow, que basicamente a gente consegue processar dados dentro do Data Factory, então ele sobe um cluster de Spark e processa esses dados e você consegue criar pipelines de processamento de dados sem saber codificar em Spark, sem saber data frame do Spark, Python ou Scala. Você consegue usar tudo o Dataflow, só usando a linguagem que o próprio Dataflow disponibiliza, que é bem simples. Como vocês vocês vão ver aqui no Data Factory, que é uma estrutura bem simples. Vocês têm os datasets, que são a representação do seu dado físico na origem ou no destino. Então, se você tem um banco de dados, é a representação de uma tabela. Se você tem um data lake, é a representação de um ou mais arquivos. Né? Então, você precisa criar os datasets para representar esses dados nas respectivas fontes e destinos. E você tem o pipeline, que é a junção de todas as atividades da sua pipeline orquestradas de forma lógica dentro do seu job, entendeu? Então o seu pipeline ele vai rodar a extração, vai rodar o processamento, rodar o que você quiser, as atividades que você quiser na ordem que vocês quiserem, tá? Mas primeiro, antes de criar uma pipeline, você tem que ter esses datasets criados. Então vamos criar um dataset, vamos primeiro criar uma folder, uma pasta. Então vamos criar aqui Sakila Extraction, Sakila DB, que basicamente aqui dentro a gente vai ter todos os datasets do banco Sakila. Então a gente vai criar um dataset, e esse dataset ele pode ser um NoSQL, ele pode ser um database, ou ele pode ser várias coisas. Aqui pra gente ele é um banco MySQL da Azure, gerenciado pela Azure, a gente vai dar um continue. A gente vai dar o nome para nossa fonte. No caso aqui, a gente não está usando nenhum parâmetro, nenhuma parametrização, a gente não está fazendo nada genérico. A gente está criando bem dummy mesmo para vocês verem como é que funciona. Então aqui vai representar uma tabela minha no banco de dados. Então eu vou criar a tabela ator, table. Eu vou dar o nome para o meu dataset e eu vou falar qual que é a conexão dele, da onde ele vem. E aí ele já identificou a conexão do banco e vai falar quais tabelas existem nesse banco. Então eu vou pegar aqui a tabela ator, ele identificou várias. Eu posso dar um preview data para ver esses dados chegarem aqui. Então aqui tem os meus dados.
Legal. Bom, o meu dataset, o primeiro dataset que ele está pronto, eu vou publicar ele, e o ato de publicar ele salva isso internamente dentro do Data Factory, se você não tiver o repositório Git. Se você tiver, ele grava no Git, mas aqui, no caso, como eu não estou usando, ele vai fazer um checkpoint dentro do Data Factory. Toda vez que alguém acessar, vão ver essas modificações aqui. Beleza, o que ele grava no Git, tá? Só de curiosidade, por trás ele grava esses JSONs que representam os objetos do Data Factory. Bom, agora eu criei o dataset que representa a origem e vou gravar agora o dataset que representa o destino. Tá? Então eu vou criar o meu dataset aqui, ele é do meu Azure Blob Storage, o meu repositório de dados, no Data Lake, e eu posso gravar ele de diversos formatos. Eu posso gravar ele em Avro, Parquet, Orc, ou em Excel, ou um arquivo binário delimitado, o JSON. Eu vou gravar num arquivo delimitado, onde eu posso escolher as características do arquivo. Eu vou colocar ator file. Qual que é o meu linked service? Qual que é o Data Lake ou o Azure Blob Storage que eu quero conectar? É nessa conexão que eu chamei de Data Lake. Ele vai perguntar qual que é o caminho que eu devo salvar meus dados, né? Então aqui eu vou passar por um caminho, eu vou chamar de files MySQL e eu vou chamar aqui o nome da tabela, ator. Vou chamar em inglês, Actor. Nome vai ser o nome da pasta. E aqui eu vou fazer uma coisa legal aqui, interessante para vocês. Eu não vou escrever nada aqui, tá? Que é porque eu vou colocar um conteúdo dinâmico no nome do arquivo. E vocês vão entender o que eu estou falando. Aqui na parte de first row as header você coloca true. Você pode configurar isso depois, mas a primeira linha vai ser o cabeçalho. Então ele vai trazer o cabeçalho, que é o nome das colunas. From connection row store, no import schema você deixa none, então você não vai importar nenhum tipo de esquema, é um arquivo que não tem esquema, um arquivo de texto, você não deixa none. Criamos aqui. Mas vamos criar agora o nome do arquivo, que é um nome que eu quero deixar dinâmico, tá? Então, não preenchendo nada, se a gente clicar aqui em cima, ele dá um add dynamic content, ou seja, adicionar conteúdo dinâmico, e eu posso colocar um conteúdo dinâmico aqui. Então o Data Factory ele tem várias funçõezinhas, tá, que a gente pode usar. Então de string, por exemplo, a gente pode usar um concat, a gente tem conversões de tipo de dados, ele suporta diversos tipos de dados, a gente tem funções matemáticas, funções lógicas, funções de data, e a gente vai usar aqui um pouquinho delas. Então a gente vai usar o arroba, que basicamente ele fala que é uma função, concat, uma função de string. Eu vou concatenar o nome do arquivo, Actor underline, e eu quero colocar agora o horário que o arquivo chegou. Então eu vou usar uma função aqui. Eu vou usar o format date time junto com o UTC now, que vai pegar o horário agora no time zone UTC, GMT, né? E eu vou passar, aqui deve estar um pouquinho, aumentei um pouquinho para vocês verem. Aqui um dos parâmetros do format date time é qual formato você quer. Eu quero ano, mês, dia, hora e minuto. E eu vou concatenar tudo isso com .csv, certo? Agora, você vê que não deu nenhum tipo de erro, então o formato vai ser assim, ó, ator, o formato do arquivo 2020, 12/28, que é o dia de hoje que eu estou gravando, 18 horas e 38 minutos. Porém, como ele está no formato GMT, ele deve vir 3 horas à frente do horário que eu estou gravando agora, que é 18h39. Então eu vou dar aqui um finish, e agora a gente já tem quase tudo pronto. A gente só precisa ver se as configurações do arquivo estão de acordo com o que a gente quer. Então a gente pode aplicar uma compressão, tá? Então vamos supor que vem muito dado, então vamos usar o gzip, por exemplo, ou usar, por exemplo, um snap. Você pode escolher o nível da compressão, então se ele é óptimo, então ele vai reduzir o tamanho ao máximo, mas ao passo que ele vai gastar muito tempo para comprimir, ou simplesmente comprimir o mais rápido que puder, sem pensar que ele vai reduzir o máximo de tamanho que ele puder. Afinal, nós estamos em cloud, usamos Data Lake em cloud, e o tamanho do storage, o tamanho do arquivo, a gente paga barato pelos arquivos dentro de um Data Lake, então tudo certo. A gente pode usar o delimitador, ou usar um delimitador customizado, tá? Então aqui eu vou deixar o ponto e vírgula,
formato do final da linha, o encoding, o caractere de escape, se as strings vão começar com double quote ou não. Então você escolhe aqui a configuração do arquivo que vai ser escrito na fonte. E agora a gente já tem tudo pronto. A gente pode publicar, a gente já tem a representação do nosso dado prontinha para a gente usar agora dentro da nossa pipeline. Tá? Então vamos lá. A gente já tem os nossos datasets, agora aqui dentro de pipeline nós vamos clicar com os 3 botãozinhos aqui. A gente pode criar um template, usar uma pipeline a partir de um template, ou um template que a gente já criou. Ó, eu acabei clicando aqui sem querer, mas ele já tem vários templates para você utilizar de várias atividades, mas a gente vai criar um próprio. Então a gente vai clicar no botãozinho aqui, New Pipeline. Vamos escrever o nome da pipeline como copy, ou então ETL. E dentro aqui, a gente pode dar uma descrição, mas aqui a gente tem várias atividades, desde cópia de dados. A gente pode usar, invocar a computação serverless para rodar algum tipo de arquivo Python. A gente pode chamar um notebook do Databricks. A gente pode chamar outras pipelines do Data Factory. A gente pode rodar alguma coisa no cluster Hadoop, rodar um script Hive. A gente pode usar aqui um filtro dentro do conteúdo do Data Factory, fazer um for each, usar coisas de machine learning. Aqui é um mundo, cara. A gente pode automatizar em muito, a gente pode criar muitas pipelines robustas, mas é feito didático. Como é uma introdução, a gente vai usar a atividade que mais a gente usa aqui no Data Factory, que é a atividade de cópia. Então, cópia, basicamente, essa atividade de cópia é só você puxar e arrastar as caixinhas, né? Então, eu poderia, por exemplo, depois que ele copia, ele pode invocar se a pipeline ela terminou com sucesso ou com falha, ou então se falha, eu vou rodar aqui o meu Azure Function, uma computação serverless, que vai fazer alguma coisa para mim. Então eu poderia orquestrar isso, tá? Rodar um notebook do Databricks, depois que essa aqui rodou com sucesso. Então rodou com sucesso, eu posso chamar um notebook do Databricks e assim fazer toda a minha orquestração. Nesse caso a gente vai usar só mesmo uma caixinha. Então a gente vai chamar ela de copy. E a atividade de copy, basicamente, ela requer alguns parâmetros, tá? Então a gente precisa especificar qual que é a origem dos dados. Então aqui, qual que é o nosso dataset, e a gente chama o nosso dataset de origem, ator table, e ele representa a tabela ator lá no nosso banco de dados. E ao passo que a gente precisa identificar o destino, onde que esse dado vai ser escrito. Vai ser escrito dentro do nosso arquivo CSV, dentro do nosso Data Lake. Com isso pronto, já com o source e o sync especificado, a gente já consegue rodar o nosso pipeline. É só dar um debug aqui, ele vai estar rodando, bem simples e rápido. Aqui a atividade de cópia, está enfileirado, então ele vai usar aquela máquina a integration time daqui que ele levantou da Azure para bater no banco, extrair e copiar. Bom, como vocês viram, eles já terminaram. A gente pode clicar aqui nesse óculosinho e ele dá as informações de quanto tempo levou, quantas linhas ele leu do banco, aonde ele gravou, quanto tempo demorou, quantos arquivos ele escreveu no destino e tudo mais. Então, se a gente vier aqui dentro do nosso Data Lake, eu tenho aqui o container raw dentro do storage account e eu tenho aqui a pasta files, MySQL, Actor, e a gente está aqui com o nosso arquivo escrito, tá? Então a nossa pipeline foi criada com sucesso, ela rodou com sucesso. A gente poderia automatizar isso aqui, a gente poderia, ao invés de criar um arquivo para cada tabela e um arquivo de escrita para cada saída, a gente poderia automatizar isso aqui, tá? O Data Factory ele não é uma coisa que é engessada, ele é muito parametrizável e automático, mas a fins didáticos eu criei uma coisa bem simples. Eu vou fazer mais vídeos de Data Factory para vocês, que eu acho que é uma ferramenta muito importante e é muito demandada pelas empresas, né? E, bom, agora a gente criou a nossa pipeline aqui, eu vou commitar ela. E para finalizar, a gente vai estar schedulando, a gente vai criar um schedule dentro do Data Factory, né? Então, como que a gente já orquestrou, que eu criou toda a orquestração, no caso aqui a gente criou só uma atividade, mas a gente poderia criar várias. Mas como que eu invoco agora isso aqui no dia a dia? Bom,
eu posso vir aqui e dentro da nossa pipeline tem um add trigger e a gente dá um new /edit, a gente vai criar uma nova trigger, um novo gatilho que vai disparar esse cara, então a gente vai chamar de trigger ETL Saquila Daily. Só um nome mesmo descritivo. A gente pode usar 3 estratégias de gatilho, uma de schedule, ou seja, ela vai estar agendada, tá? A outra é o tumbling window, que é um pouco mais complicado, mas isso aqui ele é uma outra estratégia de gatilho, eu vou deixar para um próximo vídeo, que dá um vídeo inteiro para falar do tumbling window, e um gatilho orientado ao evento. Então, quando aconteceu algum evento dentro do seu data lake, criou um arquivo, chegou um arquivo, agora eu quero processar ele. Tá, então agora eu disparo um pipeline no Data Factory que invoca alguma atividade e foi invocada através desse gatilho de evento, né? Então eu vou falar que ele é um schedule mesmo, ele vai rodar. Todo dia eu vou colocar aqui o time zone, então eu posso escolher aqui o nosso horário, GMT-3. A gente pode usar o Salvador aqui. Pode ser o time zone de Salvador, GMT-3. A gente vai rodar isso a cada 5 horas. E a gente pode criar aqui, de falar se ela já vai ser ativa ou não. Se ela for ativa, a gente vai dar um ok, ela já vai sair. Daqui 5 horas ela vai disparar, senão a gente precisa ir lá e manualmente vir aqui e ativar ela para ela começar a rodar. E aí você criando isso aqui, eu não vou criar, mas você criando isso aqui, esse pipeline já vai estar pronto para rodar todo dia às 5 horas, em ponto. Para você ver a execução desse cara, é só você vir em Monitor, e aí ele vai estar o nome aqui do trigger, quando você vir em Trigger Runs, aqui vai estar todos os nomes dos triggers, e esses triggers disparam pipelines, né? Você poderia ter mais de um trigger para o mesmo pipeline. E aqui você tem toda a visualização dos seus disparos do seu pipeline, beleza? Para você ver que o Data Factory ele é bem simples, é uma ferramenta muito utilizada nas empresas. E é muito importante saber dessa ferramenta aí para você conseguir mais oportunidade no mercado, né? Bom, galera, mas era isso que eu tinha para mostrar. Deixa o seu like aqui se você gostou do vídeo, se esse vídeo agregou de alguma forma para você. São poucos vídeos que a gente tem de Data Factory na língua portuguesa, então é legal a gente valorizar isso que a gente tem. O meu intuito é de cada vez postar mais para vocês, beleza? Segue lá a gente no Instagram, @BigDataMasters. Comenta aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você, qual ferramenta de ETL você usa e se ela é tão boa, se ela é tão automática quanto o Data Factory também. Vamos trocar figurinha. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Valeu!